Olá, está iniciando neste momento o quadro Empodere-se comigo, Alessandra Lobo. Bora acompanhar? Hoje nós estamos recebendo a nossa convidada mais do que especial, Cristiane Ferreira. Muito bom estar recebendo você no nosso quadro Empodere-se comigo, Alessandra Lobo, e nós vamos falar de relacionamentos. Mas antes de nós começarmos a falar do assunto, eu peço para você se apresentar para as pessoas que estão aí em casa e ainda não conhecem mais sobre você. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, participando desse quadro. Eu tenho certeza que ajuda milhares de pessoas, principalmente as mulheres que são do nosso estado e que querem dar um up na sua vida pessoal e profissional. Meu nome é Cristiane Ferreira, eu sou formada em marketing e trabalho na organização de eventos e treinamentos aqui em Belém. E, principalmente, eu sou uma estudiosa, sou formada em coaching e constelação sistêmica e eu vim aqui para falar de relacionamento. Relacionamento como um todo, não relacionamento somente de homem e mulher, mas relacionamentos familiares, afetivos, de trabalho, que é o que permeia toda a nossa vida. Mas, Cris, você trabalha também nessa área de coaching, de constelação sistêmica, ou você trabalha somente na área de eventos? Mais na área de eventos, fortemente na área de eventos, na corporação. Ok. Então me fale um pouquinho sobre constelação sistêmica. A constelação sistêmica é uma técnica maravilhosa que veio para o mundo e para o Brasil através de Bert Helling, que faleceu agora em setembro, dia 19 de setembro, mas deixou um legado enorme, né, dessa descoberta desse campo oculto que a gente consegue ter informações que no dia a dia a gente não tem muita percepção. Às vezes nós temos alguns comportamentos e não sabemos de onde se originam. E ele consegue, através da constelação, ter um estudo profundo, olhar essa informação, de onde é que ela veio, que muitas vezes é de gerações passadas, é do nosso campo familiar, que nós trazemos essa informação para a nossa vida toda. E aí a gente consegue enxergar com outro olhar. Então a constelação ela nos dá uma consciência, ela nos traz uma consciência de analisar essa informação, trabalhar essa informação de forma grata, com muita gratidão, honrando nossos antepassados, honrando tudo que aconteceu na nossa vida, e a gente consegue entender melhor nossos comportamentos e trabalhar a solução, porque a constelação ela não vai olhar só o problema. Muitas vezes as pessoas procuram constelação para enxergar por que que eu engordo demais, por que que eu sempre sou assaltada, por que que eu não consigo prosperar financeiramente. E às vezes você consegue enxergar com profundidade o que é que realmente é a causa daquilo. Por que que aquilo tá te trazendo aquele problema. Eu entendi. Cris, eu tô com algum problema na minha família, relacionamento com meu filho, com a minha esposa, eu estou com meu esposo, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Eu posso estar falando nesse sentido. A constelação sistêmica também pode ser chamada de dinâmica sistêmica por estar envolvendo esse processo, ou não? O que eu estou falando aqui está fora da realidade, não tem nada a ver? Não, sim, ela pode ser e deve ser incluída nesse processo. No caso da família, ela ajuda muito a relação de pais e filhos, porque existe uma hierarquia. É o único vínculo que existe uma hierarquia nos relacionamentos, que é a hierarquia entre pai e filho. Os pais vieram primeiro, eles nos deram a vida. E os filhos, eles devem honrar isso. Foi o maior bem que os pais deram aos filhos. Então, o pai ele tem uma hierarquia acima do filho. Às vezes, os papéis se invertem. E por isso que causa muito conflito na família. Porque o pai tem uma hierarquia, aí depois vem um irmão mais velho, depois vem o filho do meio e vem, vamos supor, o caçula. Às vezes, o filho mais velho, ele assume o papel de pai ou da mãe. Ou porque o pai faleceu e só a mãe sustenta a casa, e aí ele fica com essa responsabilidade de ter que trabalhar mais cedo, de ajudar a mãe. Ele acaba assumindo um papel muito cedo que não deveria ser dele. E aí ele inverte o papel. Ao invés de ele se comportar como filho, ele se comporta como o pai, o chefe da casa. E isso, no futuro, causa alguns problemas para ele, até de relacionamento com uma esposa, por exemplo. Em que sentido?
Como ele assumiu esse papel muito cedo, a mãe pode estar muito apegada a ele e causa um vínculo muito forte de desapego desse vínculo. E isso vai atrapalhar ele de arranjar uma esposa, ele vai querer encontrar na esposa essa mãe, esse aconchego da mãe, e não ver uma relação de igual de marido e mulher. Isso pode atrapalhar no futuro. Você chegou a falar da relação dele ter que sustentar, né, a casa, porque ele acaba assumindo isso como responsabilidade por ser o filho mais velho, e tem os outros irmãos que são mais novos. Sim. A relação com os irmãos também pode ficar meio turbulenta, conflitosa, pela questão de ele, querendo ou não instintivamente, ele se coloca no lugar do pai. Sim. E esquece que é irmão. Sim, isso acontece muito. Às vezes, por isso, causa muito conflito entre os irmãos. Porque o irmão mais velho, ele deve ser respeitado dentro da hierarquia dele. E o irmão mais novo, às vezes, não entende isso. E aí causa um problema de relacionamento entre os irmãos. Porque o irmão mais novo acha que o irmão mais velho quer mandar nele e tudo mais. Então, a questão da constelação de ajuda nesse vínculo familiar é enxergar e colocar cada um no seu papel. A mãe no papel de mãe, o irmão mais velho não no papel de pai e de papel de irmão mais velho, que tem o seu lugar na família. E que ajuda a família. E que ajuda a família, mas ele ajudar a família no sentido de que ele está fazendo algo colaborativo para a mãe e não que ele queira assumir o papel do pai. Porque no momento que ele faz isso, ele causa uma desordem em todo o sistema familiar. Porque a constelação ou a dinâmica, ela parte do princípio que todo o sistema ele é perfeito. Sim. Né? Então, quando a gente desenvolve algumas atividades para poder ajustar Sim. esse posicionamento dos fatos para que tudo volte a ficar no seu devido lugar. A constelação, você enxerga isso. Você enxerga os elementos, né? A família ela vem com uma questão que precisa desenvolver na constelação. E a gente enxerga que os papéis estão em desordem, ou seja, o filho está acima da mãe, não abaixo da mãe. E na constelação você tenta alinhar, ajustar. Você enxerga o problema, ajusta, coloca cada um no seu papel, eles entendem isso e aí o fluxo volta ao normal. Aí começa o papel da troca, a troca normal. Por exemplo, a troca é importante nos relacionamentos. Pulando para um relacionamento, por exemplo, de homem e mulher. Isso é ótimo. Eu tô querendo chegar nesse assunto. Já estava na minha cabeça aqui. Gente, o que nós estamos querendo saber? Será que isso vai me ajudar a melhorar a minha relação? Por exemplo, no relacionamento de homem e mulher, é o único que não existe hierarquia. O único que existe hierarquia é dos pais e filhos. Mas homem e mulher, eles chegam juntos no relacionamento. Tu não pode dizer que eu beijei primeiro o meu companheiro e ele me beijou depois. Ou que eu comecei a namorar com o meu companheiro, com o meu parceiro, e ele começou a namorar comigo 2 dias depois. Não. Eles chegam juntos. E o contatinho também entra nesse caso? Não entendi. O contatinho, porque hoje em dia já me disseram que é contatinho. Já é... o crush. O crush já me disseram que tá fora de tá fora de... mas eu não sei, né? Não importa como você dá o nome a isso. Se paquera, crush... Contatinho, relacionamento entre homem e mulher, mulher, eles homem, entram homem. juntos, eles chegam juntos, eles não têm hierarquia. Então, a desordem no relacionamento, ela acontece quando esse equilíbrio, ele fica em desnível. Porque quando você começa a se relacionar com alguém, é assim, você começa a paquerar, e aí você dá um presente para agradar o seu parceiro, ele fica feliz, grato, te dá um outro presente, te faz um bem, você faz de volta esse bem para ele. E essa troca é que fomenta o amor, é que aumenta esse relacionamento entre os dois. O desnível acontece quando você dá demais e o outro dá de menos. Porque quando você dá demais a alguém, ele acaba se tornando incapaz. Inconscientemente, no sistema, ele se torna incapaz. Ele se sente desmerecido. Parece estranho, né, falar isso. Sim, eu tô até assustada. Parece estranho, mas isso acontece. Porque você dá demais, chega uma hora que você vai cobrar. E você não vai ter esse retorno, porque todo mundo dá aquilo que tem.
A gente não dá aquilo que não tem, todo mundo dá igual. Então, aquele relacionamento que você está é aquele relacionamento que você precisava estar. Se aconteceu algum problema no relacionamento, foi porque precisava acontecer aquilo para você enxergar algo e melhorar aquilo. E na constelação você consegue enxergar em que momento você aconteceu o desnível. Por que você não está mais se relacionando da mesma forma com o seu parceiro ou com a sua parceira? E aí na constelação você consegue enxergar onde aconteceu esse desequilíbrio. Será que eu me tornei mãe do meu marido ou pai da minha esposa? Cuidando demais? Será que o meu zelo foi em excesso? Será que isso não fez eu perder a vontade de me relacionar, por exemplo, intimamente com esse meu parceiro? Por conta desse desequilíbrio? Às vezes você perde o desejo pelo seu parceiro porque você desequilibrou, você se tornou mãe ou pai dele. E aí causa no inconsciente, no inconsciente coletivo, no sistema daquela família, isso é sentido. Tá, agora eu quero te chegar, você fala muito assim, de eu querer ser mãe, de eu querer ser pai, e o inverso eu acredito que também ocorra, né? Sim. Eu fico esperando tanto que o outro faça alguma coisa por mim, porque eu já fiquei acostumada de receber constantemente e não dar nada em troca, ou dar muito pouco. É como se eu estivesse brincando de cabo de guerra. Exatamente. Né? E que quando as duas pessoas estão puxando, aquele fio tem que estar bem no meio da linha do centro. Sim. Quando eu puxo de um outro muito para um lado, quando um lado puxa muito, o outro tem menos corda. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu estou gastando muita energia, enquanto o outro gasta menos energia. Exatamente. E nesse relacionamento, pelo menos o que eu estou entendendo, não pode ficar dessa forma, porque quando começa a ficar dessa forma, começa a ocorrer um desequilíbrio. Sim. Ele começa a ocorrer as brigas, começa a ficar, poxa, o que está acontecendo com esse relacionamento? Não é mais a mesma coisa. Já percebo que a pessoa não está mais interessada em mim. E muitas das vezes não é nem essa falta de interesse, é porque as coisas foram acontecendo e ambos não se deram conta do que aconteceu, do que foi ocorrendo. Na constelação, quando isso acontece na vida de um casal, você olha para aquele campo, você abre o campo e consegue enxergar onde aconteceu esse desequilíbrio. E aí, se há o amor, porque o amor está presente em todos os momentos da vida, mesmo quando a gente se perde ou está sentindo raiva de alguém, o amor existiu antes da raiva. Então, no relacionamento, existiu o amor acima de tudo. Começou com o amor. E se na constelação não conseguiu ajustar, você enxergar que realmente não vai dar certo, você pode terminar esse relacionamento também com amor, sendo grato por tudo que vocês viveram, por tudo que aconteceu naquela família. E isso é importante. E é isso, gente. O assunto é muito interessante, nós podemos passar aqui a tarde toda falando a respeito de relacionamentos. Agora que já chego na parte boa, né? É relacionamento conjugal, um relacionamento com o próximo. Mas o nosso tempo é curto e nós vamos ter que encerrar por aqui. Agradeço a sua participação. Cris, muito obrigada. Obrigada. Né? Agradeço mesmo. Quer deixar um último recado? Parece que você vai realizar um evento. Como é que é? Sim, vai acontecer um evento agora dia 6 de novembro no Park Shopping Cowork, que é sobre um seminário de constelação sistêmica, onde você vai entender um pouco mais de onde atua a constelação sistêmica, na área profissional, na área pessoal, dos relacionamentos. Então vai ser algo muito especial, muito interessante, que vai te ajudar a viver melhor com a sua família e com os seus amigos e no seu trabalho. É isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau.